Boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para a nossa última aula do semestre, que vai ser, no caso, a revisão da prova, revisão para a prova do segundo bimestre. E a prova está elaborada já, tá? Ela ficou com um total de, se eu não me engano, 9 questões, sendo uma discursiva e 8 de verdadeiro e falso. Nada muito complexo. Se você já viu todas as aulas até esse momento e fez todas as listas e tudo mais, então, para você, a prova provavelmente vai ser fácil. Se você não viu as outras aulas e coisas assim, provavelmente vai ser mais difícil. Apesar de estar dando essa revisão, vai ter, deixa eu ver, são 2 aulas que ficaram de fora. No caso, são as 2 últimas antes dessa. Por quê? E essa revisão aqui já estava com 61 slides. Estava com receio que essa revisão demorasse muito tempo. Se ela ficasse muito cansativa, ela perdia a utilidade de revisão, porque ela ia ficar muito pesada. Mas mesmo assim, eu ressalto, as aulas que estão cobertas aqui, ainda assim é necessário que vocês tenham visto outras aulas, tenham feito exercício e tudo mais, para conseguir pegar todo esse conteúdo com perfeição, beleza? Ele por si só não é o suficiente para fazer a prova. Tem coisas que eu tive que deixar ele fora aqui que talvez eu tenha cobrado lá, tá bom? Ou pelo menos uma forma um pouco diferente, ou coisinhas assim. Aqui eu coloquei mais os conceitos principais, que é para gente dar uma conversada e passar por eles para dar uma relembrada, ok? Mas as coisas são mais antigas. Vamos começar para essa aula não ficar muito longa. Lembra vocês, se tiver algum conceito que não tenha entendido corretamente, qualquer ajuda que precisem, entre em contato comigo que eu estou aqui para ajudá-los, beleza? Então, vamos nessa. Tópico gestão de custos. Lembra que a gente passou por 3 aulas dessa. Aplicação de custos indiretos. Sempre é necessário saber estimativa do volume de produção, estimativa do valor de custos indiretos, fixação dos critérios de rateio e apropriação. Você lembra que temos os custos diretos e indiretos. Custos diretos são aqueles que são facilmente rastreáveis e alocados aos produtos. Custos indiretos são aqueles que são um pouco mais subjetivos e você não tem uma proporção totalmente definida de quanto cada produto consome deles, certo? Eles não são, por exemplo, igual aos custos variáveis, que são diretamente proporcional ao quanto objetos consumiram. E normalmente eles tendem a ser distribuídos entre vários produtos ou serviços diferentes que a mesma empresa presta. Então, é mais complicado saber o quanto que vai para cada um deles. Por isso que é importante você conhecer esses conceitos para você poder criar métodos, estratégias de rateio que sejam o mais próximo possível da realidade e que consigam fazer uma proporção, digamos, mais adequada, digamos, quando cada produto realmente consome delas. CIPs aplicados versus CIPs reais. Custos diretos de produção aplicados versus custos indiretos de produção reais. Quando você faz uma estimativa, por exemplo, sempre que eu falei que tem casos que você pode compartilhar, por exemplo, uma mesma gestão para diferentes tipos de produtos ou serviços. Nesse caso, no final do período, provavelmente você vai ter uma quantidade de gastos que vai ser real diante daquilo que você tinha planejado, tá bom? Isso vem muita questão da gestão orçamentária de uma empresa também. Então, quando você chega nessa situação de, por exemplo, ver uma divergência entre aquilo que você planejou para não somente um produto, mas talvez para toda a empresa, você vai ter chegar um momento, vai ter que fazer uma conciliação do que realmente foi gasto para cada produto ou para uma área inteira. Isso aí só é uma contraposição, na verdade não é um assunto tão importante, mas ele só aplica porque ele é meio intuitivo, essa parte que você realmente vai ter que fazer uma conferência, uma adequação com a realidade. Mas de qualquer forma, está aqui para ressaltar a importância disso. Materiais diretos. Os principais problemas encontrados são avaliação, qual o valor a atribuir, controle, compra, movimentação e armazenamento. Vou só falar cada um dos tópicos para não ficar mais disperso assim. Avaliação, qual valor atribuir, então você tem vários produtos que você compra, às vezes você vai comprar em períodos diferentes, então às vezes você vai ter adquirido a mesma matéria-prima com preços diferentes em períodos diferentes. Existem lógicas perfeitas para isso, nós já conversamos sobre elas, como funciona, tem a first in, first out, tem também outras regras também que você pode utilizar a média ponderada do móvel para poder fazer esse cálculo. Então, tem umas maneiras corretas de como seguir, só que quando se trata de precificação, às vezes pode sair um pouco disso e utilizar outras regras que se julgue necessário para poder pegar e precificar adequadamente um produto. Na parte contábil, tem aquelas que são exatamente aceitas pelo fisco. Na vida de gestão de custos, você pode utilizar uma que seja mais propensa a produzir, digamos, um preço mais lucrativo para a empresa, um jeito que fique dando menos prejuízo, talvez, em alguns sentidos, para você ter um cálculo correto de custos, para você planejar uma margem de contribuição adequada. Então, saber exatamente quanto você vai atribuir de gastos com matéria-prima é um fator fundamental para você ter um bom preço. Essa parte de armazenamento, compra, movimentação, são custos que geram para a empresa. Então, muitas vezes, pode conseguir fazer economia se fizer uma compra em larga escala, por exemplo. Então, planejar isso adequadamente, de uma maneira que não fique, por exemplo, tão espaçado a ponto de dar um problema,
mas ao mesmo tempo não fique tantas compras que isso acaba gerando mais custos para a empresa e dificuldades mesmo de aquisição, você não vai conseguir fazer aquela economia por escala. Então esse planejamento é bem complexo de ser feito, certo? A empresa luta para conseguir fazer um mecanismo com perfeição. Obviamente, quando o negócio vai acontecendo por muito tempo, a empresa vai ganhando esse know-how e vai conseguindo fazer isso com uma maestria. Programação, quando e quanto comprar. Esses dois tópicos, praticamente o último e o penúltimo aqui, estão diretamente adequados. Eles envolvem praticamente os mesmos conceitos. O que entrega valores materiais? Todos os gastos ocorridos para a colocação do ativo em condições de uso e em condições de venda. Nós temos dois tipos de desconto, tá? Desconto financeiro, redução do valor desembolsado em função de pagamentos antecipados. Então, algumas vezes pode adiantar os pagamentos de umas contas que você tem para o futuro e dessa forma você vai ganhar um desconto. Isso aqui vai entrar como uma espécie de receita financeira para a empresa e não como uma redução de custo efetivamente nos produtos, tá bom? No caso, está fazendo uma aplicação. É aquela relação do dinheiro em relação ao tempo, custo de oportunidade e afins. Se você está pagando uma coisa muito adiantado, teoricamente, esse dinheiro vale mais agora que no futuro quando você receber aquilo, ou diante daquilo que foi combinado. Então, você adiantar dinheiro, de certa forma, está investindo para não ter que gastar mais no futuro. Por isso que entra em outras receitas. Desconto comercial, são aqueles contratados no lado da compra, como em função da quantidade adquirida, por exemplo. Esse aqui sim, esse vai entrar na composição dos custos, do preço daquele produto, daquela matéria-prima que você está utilizando para fabricar algo, beleza? Isso aqui realmente afeta. De cima não, você vai considerar o valor original que você teria pago para aquilo se tivesse pago no período correto, beleza? Perdas normais e anormais. As perdas normais são aquelas que, por exemplo, você está produzindo uma coisa, você sempre vai perder uma parte daquela matéria-prima. Por exemplo, você estava trabalhando com cozinha. Ou vamos dar um exemplo parecido, só que um pouco mais interessante que cozinha, porque eu uso muito exemplo panificador. Você trabalha com ourives, você faz joias, por exemplo. Quando você trabalha com ourives, tem uma perda considerável de ouro no meio da produção das joias. E isso não é tipo, você realmente perdeu um pedaço do anel. Quando você está fazendo uma joia, por meio de lixos e outros materiais que são utilizados ali, parte do ouro em pó é perdido, certo? Isso é normal, porque você está moldando a joia, está trabalhando nela, então você vai perdendo esse pó de ouro. Obviamente, a empresa tem estratégia. Eu sei que existe um tapete especial para captar os pós do ouro que foram perdidos ali, e no final do período é queimado esse tapete, e esse tapete, o ouro que está preso nele, é reciclado e vendido novamente, devolvido para a empresa. Isso é um processo de recuperação, digamos, das perdas ali. Mas você sabe que para cada joia que se produz, você pode perder ali, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui chutado, 3% de ouro. Isso aqui poderia ser considerado uma perda normal. Então você tem que calcular que cada joia que você vai produzir, você vai perder 3% do valor dela. Então isso aqui vai gerar uma espécie de custo contínuo para a empresa poder fabricar aquele produto. Isso aí tem que ser, obviamente, incluído no processo de precificação para poder ser cobrado e não perder dinheiro por meio desse desperdício que você não está levando em consideração. Perdas anormais seriam coisas que você não tem como prever a quantidade exata que você vai perdendo. Então, por exemplo, assalto, roubo, incêndio, covid, desgraça, terremoto, Godzilla, todas essas coisas aí geram perdas anormais. Essas perdas anormais são realmente tratadas como perdas e elas não constituem teu custo. Se você conseguir prever que elas ocorrem periodicamente, você pode aumentar seus custos para cobrir esse risco, beleza? No caso, não aumentar seus custos, aumentar teu preço, tá? Falei errado. É que tá tarde, gente, agora é de madrugada, você tem noção. Mas enfim. As perdas anormais você normalmente não vai considerar na formação do preço, porque vai encarecer teu produto e é apenas uma possibilidade de ocorrer, certo? Então, o ideal é pegar e considerar sempre as perdas anormais. As anormais você só considera se o risco for muito alto, mas também nesse caso ele vai ser considerado uma perda normal, beleza? Mão de obra direta, custo fixo ou variável. O ideal para a empresa é tratar tudo com custo variável, tá? Então, a empresa dessa forma vai conseguir quantificar o quanto realmente custa fabricar alguma coisa. Mas no Brasil, as regras são um pouquinho diferentes e toda mão de obra que você for contratar, normalmente ela vai ter um caráter de custo fixo. Então, você tem que dar um jeito de conseguir converter isso para variável também, beleza? Isso ajuda nesse reconhecimento de quanto custa realmente algo para ser feito e quanto você vai poder cobrar por ele depois. Quando você vai dever cobrar por ele depois, não necessariamente você pode. Se quiser, você pode comprar 1 milhão por uma caneta, a questão é que não vai ter ninguém para pagar. Espero que não, né? Espero que não esteja tão perdido assim. O que integra o custo de mão de obra direta? Tudo. No caso, as poucas coisas que não se incluem são aquelas coisas que têm um custo menor, por exemplo, EPI. Ao menos que a pessoa trabalhe numa área que os EPIs exigidos sejam muito caros, considerar o EPI muitas vezes pode gerar mais transtorno para a empresa de controlar isso aqui, porque tende a ser uma coisa muito aleatória. Por exemplo, vai ter funcionário que vai conseguir trabalhar com a mesma luva por mais tempo, já vai ter outro funcionário que vai precisar trocar de 5 vezes luva por dia. Esse tipo de desperdício torna, assim, digamos, um esforço desnecessário conseguir controlar isso aí com perfeição, porque ele é irrisório para a empresa e tem muita variação.
Então, nesse caso, você pode considerar ele. Outras questões, você pode fazer uma economia muito grande em escala, por exemplo, transporte desses funcionários. Até que transporte pode ser incluído, mas outras questões, por exemplo, refeitório, algumas condições assim, são muito compartilhadas e tendem a ser diluídos muito na quantidade, talvez você não precise considerar, tá bom? Muitas vezes isso é até uma condição para a empresa conseguir funcionar corretamente e poder sincronizar o horário de funcionamento de todos os seus postos e tudo mais. Então, em alguns casos, você pode considerar, mas o ideal é que realmente consiga incluir o máximo de coisas possíveis. Tudo que é benefício, tudo que é aquilo que é realmente pago em remuneração tem que ser incluído com certeza. Outras questões, se forem realmente necessárias, por exemplo, treinamentos obrigatórios, de acordo com normas, por exemplo, NR e afins, isso aí se inclui aqui também, beleza? Então, é praticamente tudo que está incluso nos gastos de ter aquele funcionário trabalhando. Somente algumas coisas que são difíceis de controlar e tem seus gastos irrisórios, beleza? Seus valores irrisórios. Tempo não produtivo da mão de obra direta e horas extras. Tempo não produtivo da mão de obra direta. Isso aqui está relacionado com a pessoa, por exemplo, sei lá, faltou luz, a pessoa está em treinamento, esse tipo de coisa. Em alguns casos, você pode tratar isso aqui como um custo indireto mesmo, por exemplo, se alguma coisa afetar mais em uma área, por exemplo, treinamentos e afins. Em outros casos, por exemplo, no caso de luz, acabou, você pode considerar aquilo como uma espécie de perda normal. Porque a questão é, se aquilo é periódico, você deve controlar para poder precificar corretamente e manter uma margem de contribuição constante, lucrativa e tudo mais para facilitar a empresa calcular outras questões até com o capital de giro e afins, certo? Então é importante você ter dados consistentes para conseguir trabalhar adequadamente e correr menos riscos no seu negócio. Praticamente tudo isso que envolve essa disciplina rodeia em volta disso, perfeito? Horas extras é relativo também. Horas extras estão sendo utilizadas para pegar e produzir mais algo que estava sendo esperado que se produzisse, mas aconteceu algum problema, então você vai ter que gastar com hora extra, ou para atender uma demanda que está, digamos, nova e você realmente não estava conseguindo prever ela. Nesse caso, horas extras vão ser um custo de produção e você vai conseguir atribuir entre os produtos, certo? Então, às vezes, você vai ter que absorver os produtos, se for uma coisa que você não conseguiu, digamos assim, prever. Se tua empresa trabalha, sei lá, com, digamos, produção por encomenda, e você vai ter que entregar uma encomenda emergencialmente, você pode cobrar isso aqui mais caro, no caso o produto ou serviço está sendo gerado, e dessa forma você vai conseguir, digamos, cobrir essas horas e levantar seus custos ali. Em alguns casos, se for treinamento, às vezes um treinamento por outras questões, por exemplo, 5S na empresa, algumas questões afins, que são relacionadas à produção, mas ao mesmo tempo não são tanto, eles envolvem outros conceitos, podem ter outros tipos de aplicações, você pode deixar de fora e não considerar como custo de produtos, e sim talvez tratar como despesa, e assim vai, beleza? Varia, tudo isso aqui que a gente está vendo varia muito de empresa para empresa. Se lembra, os principais pilares são esses. Você tem que conseguir, no teu preço, conseguir cobrir todos os teus riscos, conseguir ter uma margem de ganho, no caso da margem de contribuição, tem que cobrir todos os seus gastos dentro da empresa e também te dar uma rentabilidade em cima disso. Se você não calcular esses gastos corretamente, o teu cliente vai ter pago aquele preço X pelo produto e você não vai conseguir recuperar esses valores que você investiu, pelo menos não de uma forma saudável, beleza? Então, todo esse planejamento exige esse tipo de coordenação. Se for pouco hora extra, em muitos casos pode se considerar no preço do produto. Só que se for muito e frequente, teu produto vai ter que cobrir isso. Produção por ordem e produção contínua. Isso aqui eu tinha explicado para vocês até, acho que eu dei bastante ênfase, porque isso aqui é um assunto que não é confuso em si, mas tem diferença entre eles. Produção por ordem é uma produção que é feita por encomenda. Normalmente você vai gerar produtos e serviços especiais para cada cliente, certo? Isso aqui acontece muito no B2B e também acontece muito em mercados onde tipo, realmente você tem que se encomendar uma espécie do que a pessoa realmente queira, por exemplo, uma festa de casamento e afins. Então, cada um deles vai ter suas características específicas. É difícil você conseguir prever por mais know-how que você tenha. Isso varia de pessoa para pessoa, de encomenda para encomenda, beleza? Então é difícil você conseguir prever exatamente quanto você gasta, porque você, cada, digamos, nova encomenda é um novo serviço a ser prestado com suas próprias características e afins. Produção contínua. A produção contínua é aquilo que a gente conhece, por exemplo, no processo de fabricação. Você vai fazer milhares e milhares de unidades do mesmo tipo de produto, todos iguais, e dessa maneira você consegue ter uma condição melhor de prever o quanto você gasta realmente naqueles produtos, certo? Você tem um maior tempo para poder fazer essa análise e uma maior quantidade de dados também para poder analisar. Isso facilita muito o processo. Então, a produção por ordem é realmente uma produção por encomenda. E a produção contínua é a produção que você faz continuamente de produtos de uma maneira repetitiva, cíclica e vários produtos similares. Ou iguais, principalmente iguais. Beleza?
Produção conjunta. Aqui nós temos 3 conceitos. Eu não vou ler o texto, tá? Para poder fazer passar mais rápido também, a aula não ficar gigantesca. Os slides vão ser postados aqui embaixo. São os mesmos que foram passados na aula anterior, também para não gerar confusão. Então, eu sugiro que estudem, se caso tenha dúvidas. Mas subprodutos são aqui. Nascem de forma normal durante o processo de produção, certo? Então, eles são produzidos continuamente. Só que a principal característica deles é que eles têm um valor irrisório. Então, eles não fazem parte do core business da empresa. Mas muitas vezes a empresa vai conseguir vender eles e vai utilizar isso como redução de custos, porque a produção deles é tão pequena, mas ainda assim traz um pequeno ganho para a empresa. Então, você pode utilizar aquilo como é produzido continuamente como uma espécie de abatimento dos custos de produção. O processo é mais barato porque você consegue aproveitar melhor esses recursos aqui, beleza? Sucatas são gerados de forma anormal. Aqui diz que não surge de forma normal, talvez a mesma coisa. Ou constante, não tem seu valor facilmente calculado. Tem várias questões que podem calcular, mas o principal ponto é esse. Ele não é gerado de uma forma contínua, então você tem que acumular ele durante um período totalmente difícil de calcular para conseguir vender eles. Então, no caso, você vai acumular durante 3 anos um resto de material ali para você conseguir leiloar ele depois. Esse tipo de ganho, como você vai vender ele especificamente fora do período, não entra nos seus processos cíclicos e tudo mais, né, nos seus processos da empresa, ele vai ter que ser leiloado e vai entrar com outros receitos quando você vender. É o mesmo princípio quando a empresa quer se desfazer, por exemplo, de um veículo, como um caminhão ou de imóveis velhos. Ela pode leiloar, isso aqui vai entrar com outras receitas, certo? Como venda de ativos. Perfeito? É muito similar à questão da venda de ativos. O coproduto é o que torna tudo mais confuso, porque se fosse só os outros dois seria fácil de entender. A diferença é que o coproduto ele faz parte do core business da empresa. Muitas pessoas perguntam qual a diferença de subproduto para coproduto. E é essa. O coproduto faz parte do core business da empresa. Ele é um produto, são 2 produtos que são gerados por base da mesma matéria-prima. Tem alguns exemplos de como fazer isso aqui, mas alguns são mais clássicos e fáceis de entender. Por exemplo, você, sei lá, produção de combustíveis ou qualquer tipo de produção com base em petróleo. Você tem o petróleo como produto principal e vários produtos são gerados em decorrência e dos processos das refinarias para produzir subprodutos do petróleo, beleza? Subprodutos, mas produzir produtos do petróleo. Então, nós vamos ter produção de algumas coisas, por exemplo, chicletes e gasolina no mesmo matéria-prima. Qual que é a dificuldade disso aqui? Outro exemplo só, antes de falar das dificuldades, seria, por exemplo, a vaca. A vaca é o melhor exemplo, ninguém esquece da vaca. A vaca, por exemplo, você vai produzir vários tipos de carne dentro dela, vai produzir couro, vai produzir, sei lá, cartilagem, outras coisas que você vai utilizar para fazer gelatina e doces e afins. Então, são digamos, é até tranquilo chutar que são dezenas de produtos diferentes dentro de um único animal sendo produzido. Então, como você precifica adequadamente cada um deles, sendo que todos são usados com a mesma matéria-prima, certo? Todos sujados com os mesmos gastos e tudo mais. Alguns, obviamente, têm um processo um pouco mais complicado, mas em síntese eles vêm do mesmo caminho de produção. Como precificar eles? O método mais utilizado é o valor do mercado, que o pessoal aceita pagar mais e se vende mais caro. Isso é óbvio. Métodos volumes produzidos, então se vê, é uma coisa que é produzida menos, eu vou pegar e vou cobrar mais caro. Mas isso aqui é muito relativo também, isso vai de acordo com o mercado. Se o mercado não quiser pagar, não adianta. Então o valor do mercado é o melhor deles, beleza? Nem vou falar dos outros adequadamente, porque o valor do mercado é que mais norteia o mundo nessa questão. Custeio variável. Pela própria natureza dos custos fixos, a arbitrariedade em seu rateio, a variação por unidade de função das oscilações, criou-se um critério chamado custeio por absorção. Trata-se de custeio variável. Alternativa ao custeio por absorção, tá? Desculpa. Trata-se de custeio variável, em que só são agregados os produtos e os custos variáveis, tratando os custos fixos como se fossem despesas. Então, isso aqui é o cálculo mais ou menos do ponto de equilíbrio. Sabe que a gente utilizou para calcular o ponto de equilíbrio? No ponto de equilíbrio, nós temos ali, por exemplo, uma margem de contribuição em cima dos custos e despesas variáveis dos produtos, e essa margem serve para cobrir os custos fixos e a partir do momento X, aquilo vai ser um real lucro que a empresa vai ter com a comercialização daqueles produtos. Joinha? Então, essa é a ideia do custeio variável. Você só vai considerar os custos e despesas variáveis para compor o valor do produto e jogar margem de contribuição em cima dele. Daí, com isso, você baseia-se a quantidade de produtos que tem que vender no mês para ficar no azul. Beleza? Eu falo no verde, no azul. Ambos são, digamos, cores são utilizadas para valor positivos, não ficar no vermelho. Nas demonstrações, a base do custeio variável obtém-se um lucro que acompanha sempre a direção das vendas, o que não ocorre com o custeio por absorção. Qual que é o problema? Isso aqui vale a pena ressaltar antes de eu pular para os próximos slides. Se você pegar e trabalhar com custeio de absorção, eu não sei se vocês estão lembrados, custeio de absorção é você pegar aquilo que a gente fez no primeiro bimestre. Você pega todos os custos que a empresa tem, fixo, variável, direto e indireto, e aloca tudo os seus produtos. Qual que é o problema?
O que segue essa lógica do custeio variável é o seguinte: se você vender mais do que aquilo que você planejou vender, e você já jogou todos os custos daquilo que você planejou vender no preço do produto, você vai ter uma margem de ganho muito maior a partir do momento que você começar a estiver vendendo a mais. E fica difícil de quantificar isso, certo? Porque aquele custo que está ali dentro ele vai ter que ser desconsiderado, pelo menos a parte fixa dele. Porque a partir daquele momento, todos os custos fixos já são pagos. O custeio variável ele simplifica isso. A questão é que o custeio variável ele só serve para você utilizar para calcular realmente os processos de gestão de custos internos, processos de especificação e tudo mais de gestão interna da empresa. Ele não é aceito pelo fisco. Então, teoricamente, você vai ter que utilizar ele mais para a gestão de custos mesmo. Beleza? Margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e o custo variável de cada produto. Para se calcular a margem de contribuição, deve-se utilizar despesas variáveis também. Ali em cima uma coisa contradiz a outra, mas enfim, tem que utilizar tanto custo e despesa variável. Isso aqui foi falado, acho que desde o começo da aula. Até eu tinha esquecido de deixar esse slide aqui, mas então é isso. A margem de contribuição é aquela margem de ganho que você vai ter ali acima dos custos e despesas daquele produto. Essa margem serve para cobrir tanto os custos fixos, eventuais despesas fixas também, e vai poder também te dar a tua margem de ganho em cima da venda daquele produto ou serviço. Meta dentro para fora. Desta forma, de calcular o preço, o ponto de partida é o custo do bem ou serviço apurado segundo um dos critérios já mencionados anteriormente. Então, nesse método, você vai pegar os seus custos e despesas da empresa e vai jogar uma margem de ganho em cima e a partir do momento você vai vender aquele produto por esse preço, que é os custos e despesas dele, mais a margem de ganho. Lindo, né? Pena que o mercado normalmente já tem uma concepção de quanto que ele pagaria por cada produto ou serviço no mercado, porque dificilmente você vai estar inventando alguma coisa que seja realmente nova. Então, existe um ponto de partida ali que tem que ser seguido. A questão é que o método de dentro para fora é muito confortável para a empresa, mas em muitas questões pode dificultar a capacidade de venda dela. Se a empresa for extremamente madura, atuar no mercado que seja, sei lá, muito competitivo, em algumas questões ela vai ter um grande nível de automatização, da automação, e essa automação vai permitir que ela reduza muito os seus custos variáveis, certo? Ela vai aumentar os custos fixos, mas ele vai produzir em larga escala, então vai diluir muito os seus gastos. Nesse tipo de questão, ela consegue calcular sua margem de ganho melhor, até para saber o quanto que ela pode cobrar ali, até muitas vezes isso sendo abaixo do preço da concorrência. Então, isso aqui nem sempre não é viável, mas normalmente não tende a ser. Tem algumas regras aqui. O custo deve ser de reposição, é necessário embutir os encargos financeiros correspondentes, terá que ser acrescido de um percentual estimado para cobrir os custos fixos de produção. O percentual de comissão deve incluir cargos sociais, deve considerar todos os tributos. A ideia principal disso aqui é realmente considerar tudo, beleza? É praticamente isso que isso aqui está querendo dizer. Então você tem que considerar tudo e os custos têm que ser de reposição para que você não tenha prejuízo e também não mal acostume seus clientes achando que você está fazendo muita promoção desnecessária. Isso vai deixar acostumados com um preço menor. Então por isso que o custo sempre deve ser de reposição para as pessoas estarem preparadas para o preço que vem a seguir e evitar certas, digamos, alterações frequentes dos seus preços, beleza? Isso faz com que muitas vezes você perca seus clientes. Agora o método de fora para dentro. Isso aqui eu custei o meta, target cost, tem vários nomes que você pode utilizar. A ideia disso aqui, eu não vou ler o slide, mas é você saber o quanto o mercado se fosse pagar e dessa forma esse é o preço que você vai cobrar. Tem que analisar se teus custos e despesas realmente compensam você produzir aquele produto por aquele preço. Se não compensar, não vale a pena fazer. Somente isso. Das limitações do preço do mercado, qual seria o custo máximo suportável para atingir o retorno desejável? Isso aqui é a pergunta central do método de fora para dentro. Certinho? Isso aqui também pode ser chamado de target cost, tá? O nome em inglês. Daí tem umas dicas como fazer esses controles e tudo mais. A engenharia responde por quais são as tecnologias disponíveis, quais componentes que devem ou não podem integrar o produto, o que pode ser substituído, quais características podem existir. Então, basicamente, é aquela ideia. Se o mercado aceita pagar aquilo, tem que adequar um produto para ele entrar dentro daquela faixa de preço de uma maneira que o tio ganhe dinheiro. Então, muitas vezes, vai ter que pegar e depenar um pouco o produto, vai ter que tirar umas características, modificar alguns materiais. Às vezes, somente buscar, digamos, metodologias mais eficientes de fabricação já consegue adequar o preço do produto ao mercado. Então você tem que ver realmente o que se pode fazer para conseguir vender aquele produto àquele preço, de uma maneira que seja sustentável para a empresa, certo? E todos os análises necessários em volta disso.
A área de marketing, por sua vez, é responsável pela análise do comportamento do produto no mercado em que a empresa se encontra. Então, essa faixa de preço muitas vezes pode ser relacionada também, não somente com o mercado aceita pagar, mas o que o mercado também valoriza. Beleza? Então, às vezes o mercado pode valorizar alguma coisa que os outros concorrentes não estão oferecendo, você pode incluir e pode cobrar mais caro por isso, certo? Nada muito complexo. Comprar ou produzir. Se o fato da empresa terceirizar algo não reduzir seus custos fixos, pois podem ser comuns a várias áreas de produtos, não haverá interesse na terceirização. A ideia da terceirização é permitir que a empresa consiga aplicar melhor seus recursos naquilo que realmente traz dinheiro para ela. Então, tem uma análise, por exemplo, que você tem que conseguir ganhar mais com as suas vendas a partir do momento que você conseguiu terceirizar uma determinada parte dela, uma determinada parte da sua empresa. Se a empresa terceirizar algo, eliminar grande parte dos seus custos fixos pela desativação de parte da fábrica ou algo assim, vale a pena terceirizar. Talvez exista a possibilidade de ser viável o uso das instalações que hoje estão aplicadas para algo, mas que poderiam ser dedicadas para aumentar a produção dos principais produtos da empresa. Nesse caso, haveria o acréscimo do volume de unidades elaboradas, podendo gerar mais renda para a empresa. Claro que isso aqui o mercado tem que comportar essa venda a mais, tá? Isso aqui é uma coisa que talvez nessa disciplina específica eu não fale tanto, mas nas próximas que a gente for trabalhar juntos, eu vou tratar mais esse ponto, que é extremamente importante a empresa conseguir atingir seu ponto máximo de eficiência na quantidade de vendas, mas tende a ser muito nocivo a ela se ela ultrapassar isso aí. Então sempre tem que ter cuidado e produzir e vender numa quantidade saudável e sustentável para a empresa. Vender demais muitas vezes não representa somente sucesso para a empresa, pode até ser nocivo para a saúde financeira dela. Sempre se deve ter atenção em relação à margem de contribuição versus quantidade vendida. Então sempre tem que tentar aumentar a tua capacidade de ganho da empresa. Se você conseguir diluir ali teus custos e despesas, conseguir diminuir eles, se conseguir focar, aumentar a produção e afins, você sempre vai acabar ganhando mais. Custos imputados são valores que a empresa tem de sacrifício econômico verdadeiro, mas que não são contabilizados por várias razões diferentes, como não provocam gasto para a empresa, são subjetivos. Exemplo, aluguel da fábrica ou do imóvel é próprio. Custo de oportunidade. Isso aqui é um dos principais. É um custo, por exemplo, que você teria, certo? Eu vou dar uma definida nele aqui, poder passar de slides também para não demorar muito, porque acho que a aula já está começando a demorar. O custo de oportunidade seria um custo que você vai ter diante, digamos, de escolher uma opção e ter que abrir mão de outra, certo? Então, a partir do momento que você escolhe investir em algo, você está desinvestindo em outra coisa automaticamente. Muitos tipos de investimentos são excludentes, e focam necessariamente essa relação aqui. Então, você pode escolher, por exemplo, sei lá, fazer uma pós-graduação cara ou comprar um carro novo, simplesmente comprar um carro. Então, esse tipo de investimento pode trazer retornos diferentes para a pessoa. Se a pessoa tiver um carro, ela consegue ter mais disposição, consegue trabalhar mais, consegue estudar mais e afins. Se ela pagar uma pós-graduação, possivelmente ela vai conseguir ganhar mais dinheiro no futuro e conseguir comprar um carro melhor. Então, o custo de oportunidade é exatamente isso. A partir do momento que você escolhe comprar uma coisa, você está desescolhendo comprar outra. Então, isso envolve uma certa custo, digamos, simplesmente porque você está escolhendo um caminho em vez de outro. E dentro do negócio tem que ser compensado, porque muitas vezes você vai escolher entre produzir um produto A e um produto B. O produto A, se você optar por ele tem que render mais que o B. E se você optar pelo B, ele tem que render mais que o A, certo? Porque se o outro rendesse mais, você deveria ter escolhido o outro. Basicamente esse conceito. Vou passar aqui, ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, também chamado de ponto de ruptura, break-even point, nasce da contraposição de custos e despesas com as receitas totais. Essa fórmula básica pode ser chamada de ponto de equilíbrio contábil. Então está aqui essa projeção. A partir, digamos, desse ponto aqui, tudo que a empresa vender vai ser lucro, certo? Porque ele ultrapassou os gastos, no caso, que ele teria ali, principalmente com a parte de custos fixos, despesas fixas ali, ele conseguiu pagar todas e a partir daquele momento será lucro para a empresa. Até lá, ela só está pagando contas. Então, ponto de equilíbrio contábil, esse ponto de equilíbrio que todo mundo conhece, provavelmente vocês estudaram isso aqui em alguma aula de economia, ou até mesmo na escola, em determinados momentos da vida. O ponto de equilíbrio econômico, a principal característica dele é que ele leva em consideração o custo de oportunidade. Então, além de ele pegar e ter que pagar as contas, ele tem que cobrir mais do que as outras alternativas de investimentos, de produções que se tinha naquela época que foi optado por ele. Então, ele leva isso aqui também em consideração e tem que ganhar mais, pelo menos, que a renda fixa, por exemplo. Já dei esse exemplo em sala, eu acredito, eu também já falei isso aqui novamente. Se você vai optar, digamos, em gastar 100 mil para montar um negócio, se esse negócio não render pelo menos o que a renda fixa, o tesouro direto rende por ano, não vale a pena, porque o risco de ter uma empresa e você perder dinheiro é muito maior do que investir em renda fixa. Então,
Tem que tomar cuidado com essa relação. Então, ponto de equilíbrio econômico considera também o custo de oportunidade, então tem que render mais do que as alternativas de investimento que se tinha naquela mesma época, ou condições mais seguras de investimento também. Enquanto isso, o ponto de equilíbrio financeiro leva apenas em consideração que realmente vai circular o dinheiro, considerando despesas como depreciação, amortização, por exemplo. Então, a ideia do ponto de equilíbrio financeiro, ele não analisa todas as despesas que estão envolvidas ali, ou todos os custos também, porque às vezes depreciação também pode ser considerada como custo. Então, ele considera somente aquilo que realmente está gastando dinheiro naquele momento, aquilo que realmente a empresa está tendo que desembolsar um dinheiro, e não o que a empresa está desvalorizando e depois ela vai ter que repor. Beleza? Suponhamos que uma firma com a seguinte estrutura, custos e despesas variáveis 2.000. Ah, tá. Isso aqui é a parte importante, que isso aqui eu também não vou explicar diretamente os cálculos, porque isso aqui já tem uma aula específica sobre isso. Caso tenha alguma dúvida, eu peço que volte até lá, se não me engano, é o tópico de custos 3. Mas essa aqui é a ideia central. Se você pegar, digamos, e sofrer um aumento dos seus custos fixos, você vai ter que produzir, vender unidades a mais na mesma proporção que esse aumento para conseguir cobrir ele. SUSE é isso. Uma promoção resolve, uma venda conjunta resolve, venda de kits resolve, tem muitas estratégias de marketing que você pode fazer que vão superar para fazer se vender essa quantidade a mais. É tranquilo. Qual que é o principal problema? Se tiver um aumento nos teus custos variáveis. Se tiver um aumento nos teus custos variáveis, ferrou. Porque você vai ter que vender uma quantidade, digamos, maior, exponencialmente maior do que a quantidade de aumento que teve nesse custo do produto. Porque isso aqui altera a tua margem de contribuição, certo? O outro aumento de custo fixo não alterava a tua margem de contribuição. Ele alterava somente os custos, então a tua margem de contribuição, para poder cobrir aquilo lá, você tem que vender mais unidades. Mas o aumento dos teus custos variáveis faz com que você pegue e isso diminui a tua margem de contribuição. Então, ou seja, você vai ter que vender muito mais para conseguir cobrir isso aí. O ideal é que você consiga absorver isso de alguma forma ou passar isso aqui para o cliente. Se você pegar e conseguir, digamos, diminuir teu produto, tirar uma característica dele para comportar esse aumento, e dessa forma você conseguir, digamos, manter a mesma margem, tá tranquilo. Então, o cliente até percebe, mas percebe menos. Se você pegar e aumentar o preço do produto, se a demanda dele for elástica, você pode perder muitos clientes, e o que vai afetar ainda mais seu negócio. Então, a gestão de custos variáveis é extremamente complexo. A gente já discutiu isso aqui outras vezes, por exemplo, chocolate, quando o chocolate encolhe, salgadinho, quando encolhe, refrigerante, quando encolhe, quando as coisas encolhem, ou quando, por exemplo, um shopping começa a cobrar para estacionamento que antes não cobrava, é porque ele está precisando aumentar os preços de alguma fonte, certo? Ele está fazendo isso para não ter que pegar e aumentar realmente o preço que ele cobra. Ele simplesmente tira características para que consiga comportar isso aqui de outra forma. Joinha? Então, eu vou passar os slides que envolvem esse tipo de cálculo, que nós já simplificamos aqui bastante. O que é melhor, custo variável alto ou custo fixo alto? Isso aqui também eu vou estar discutindo, não vou ler os slides, mas caso vocês queiram que eu leia os slides e veja isso aqui de uma forma mais ampla, discutindo tintim por tintim, tem que ver a aula específica disso aqui. Custo variável alto diminui o risco da empresa, porque você não tem custos fixos tão altos, então você não precisa ter contas, digamos, realmente para pagar periodicamente. Caso aconteça algo de errado, fica mais fácil você conseguir absorver esses gastos aqui. Se o custo fixo for alto, normalmente você vai ter uma margem de contribuição maior, porque os custos variáveis tendem a ser menores, porque a tua empresa consegue pegar e produzir com uma maior eficiência. Ela tem condições de produzir maiores quantidades, dessa forma dilui mais tudo que ela gasta. Então isso aqui é muito relativo no mercado se compete. Se o mercado for muito competitivo, teoricamente vai ter que ter custo fixo alto para poder entrar no mercado com o preço adequado e o preço que o mercado já está praticando. Já se esse mercado está sendo, digamos, novo, você está conseguindo atuar no mercado mais gourmet ou, digamos, um nicho, mais propriamente dito, o custo variável alto compensa muito mais. Então isso aqui tudo é muito relativo, beleza? Assim como tudo na questão de gestão de custos ou precificação tende a ser relativo, depende muito do negócio que a empresa atua. Mas existem algumas metodologias que são, digamos, o bom senso da área. Vou dar uma passada aqui. Chegamos finalmente na primeira parte de variáveis, variáveis mercadológicas. As variáveis mercadológicas podem ser divididas entre 4 principais. Cliente, então aqui são aquelas pessoas que estão comprando da empresa, tá? E são extremamente importantes, tem que analisar adequadamente o perfil deles, capacidade de compra deles, sazonalidades, preferências, valores, entre outras questões. Na aula, isso aqui eu peguei e desmiucei totalmente o que envolvia em cada uma desses 4 variáveis aqui. Então, se tiverem alguma dúvida, peço que olhem lá. Isso aqui é mais uma ideia de relembrar. Concorrência, você vai ver o que teus concorrentes estão fazendo, vai ver quais produtos eles podem oferecer, vão ver nível de tecnologia que eles têm.
Vou ver todas as questões e como eles realmente possuem, digamos, e como essas coisas podem te afetar também. Porque se teu cliente apresenta tal característica, se ela for uma característica boa, teus clientes têm grandes chances também de querer que você apresente. Então, conhecer tua concorrência é fundamental em vários aspectos diferentes. Organização envolve conhecer a própria empresa, os potenciais dela, de maneira que você consiga se diferenciar no mercado, ou apresentar até mesmo preços menores, ou até mesmo como você vai competir, quais produtos você pode utilizar e tudo mais. E fornecedor é uma questão, até nas 5 forças de Porte analisado, o fornecedor é fundamental você conhecer eles para saber também o que você consegue oferecer no seu negócio. Teus fornecedores são teu braço direito e são praticamente tão envolvidos na tua estratégia quanto a própria empresa. Se você não tiver bons fornecedores, você vai acabar atrasando produção, vai acabar perdendo dinheiro, vai produzir produtos com baixa qualidade. Então, ter bons fornecedores que consigam te entregar a tempo, com a capacidade logística adequada e tudo mais, é fundamental em qualquer tipo de negócio que trabalhe com fornecedor, tá? É difícil ter algum negócio que não trabalhe. As empresas devem buscar um equilíbrio entre essas variáveis por meio de uma análise minuciosa dos componentes que afetam essas variáveis. Para que isso seja possível, é fundamental compreender que existem diferentes ambientes dentro de uma organização, podendo ser divididos em ambiente geral, operacional e interno. O ambiente geral é um ambiente externo à organização, onde a mesma não possui um controle direto. Realmente é um aspecto econômico bem mais amplo, tá? Por exemplo, política, realmente economia, então essas questões entram aqui. O ambiente operacional continua sendo considerado um ambiente externo, mas o qual possui uma influência maior ou mais imediata no negócio. Então isso aqui poderia ser mais considerado, digamos, concorrência da empresa. E o ambiente interno é a empresa propriamente dita. Então, ou seja, vai indo ali do que se menos controla, até que se mais controla. Não dá para falar necessariamente que as empresas não controlam o ambiente geral, porque existe muito lobby e muitos, por exemplo, políticos que realmente trabalham a favor de algumas empresas, alguns setores em específico. Então, é complicado dizer que eles não conseguem atuar no mercado em geral, mas pelo menos não conseguem atuar de uma forma legal e honesta. Beleza? Variáveis econômicas. Na relação do consumidor e vendedor, existe a necessidade de satisfação da aquisição de algo por um preço adequado. Além da satisfação, deve-se buscar garantir a perpetuidade da oferta em determinado produto ou serviço. Essas interações não acontecem de maneira isolada, uma vez que fazem parte de um contexto econômico. Renda é o que afeta a mesa, produtos substitutos, preferências do consumidor, sazonalidade, política, inovações e design. Para que uma empresa possua condições adequadas de sobreviver no mercado, o preço é uma característica-chave. Isso é aquilo que nós estamos falando e é a função principal da nossa disciplina. Portanto, deve-se entender como que o preço afeta o mercado e como que os consumidores avaliam a relação custo-benefício. As 5 forças de Porter. Na aula específica disso aqui eu expliquei melhor sobre elas, dei exemplos e afins, mas essas são as 5 forças de Porter. Ameaças novos entrantes, então você vai realmente avaliar, por exemplo, as barreiras de entrada e como isso realmente as novas empresas podem realmente entrar nesse mercado, se é fácil, se é difícil. Poder de barganha dos clientes, você vai ver, por exemplo, se tem muita concorrência, seus clientes podem simplesmente te largar na mão e comprar no concorrente teu sem afetar de grande forma eles. Então isso aqui é complicado. Ameaça para os substitutos, indica quais produtos podem substituir os teus, até realmente em relação a funções e afins, e poder de barganha dos fornecedores. Isso aqui é muito triste. Teu fornecedor, por exemplo, só ele fornece alguma coisa, ele pode cobrar o preço que ele quiser, então isso afeta teu preço e afeta também tua demanda. Isso aqui é triste. E rivalidade entre os concorrentes. Essas 5 forças indicam se o mercado é atrativo ou não para ser investido. Então, vale a pena se fazer esse tipo de análise em qualquer negócio que você queira abrir. Na aula específica disso aqui, como eu tinha dito, eu falei muito mais detalhes sobre isso. Eu adoro esse Force Porter, uma das especializações é em economia com foco principal em estratégias de mercado. Então, se um dia quiserem conversar sobre isso aqui, entre em contato comigo que eu faço o possível aqui para passar mais informações para vocês, beleza? Então, vamos continuar. Na relação consumidor-vendedor, existe a necessidade de satisfação e aquisição de algo por um preço adequado. A insatisfação deve-se buscar garantir a prioridade do serviço. Isso aqui está repetido, gente. Essa parte ali estava repetida. Vou tirar isso aqui dos slides para vocês, tá? Eu não sei se eu apertei e voltar algumas vezes aqui, mas enfim, vamos continuar. Caracterização de mercados. Para entendermos o mercado, as características básicas seriam quantidade de empresas no mercado, diversidade de produtos e barreiras de entrada. Barreiras de entrada é uma coisa extremamente fundamental, tá, gente? Porque, assim, se um negócio tem pouca barreira de entrada, você sabe que assim que ele fizer sucesso, vai ter vários concorrentes do lado. Isso aqui, por exemplo, é o exemplo do açaí. Açaí, um tempo atrás, tinha açaí em tudo qualquer lugar. Do mesmo jeito que também aquelas taças de sorvete também tinha, ou paleta mexicana. Quando uma coisa começa a trazer retorno, todo mundo cresce o olho e monta um negócio concorrente em volta.
No início é maravilhoso para a empresa que abriu esse caminho, mas logo em seguida esse mercado fica saturado e todas as empresas tendem a falir. Então é complicado. O ideal, se quiser investir, é um mercado que tem uma barreira de entrada mediana. Nem que essa barreira de entrada não seja, por exemplo, uma autorização governamental para você poder atuar naquilo, mas também uma barreira de entrada que ela é mais, por exemplo, de know-how sobre aquela determinada área. Só você conhece, por exemplo, como passar manutenção num tipo de computador em específico, abre um negócio focado para aquilo. Teus concorrentes vão ter que se adequar muito para conseguir roubar aquele teu mercado. E muitas vezes teu mercado pode chamar pouca atenção deles. Isso aqui acontece muito no mercado de nicho. Tem aquele livro também, A Cauda Longa, tem todo esse conceito envolvendo a parte da cauda longa, que em geral, para as grandes empresas, não é tão interessante concorrer no nicho. Mas para pequenas empresas, conseguem ganhar muito dinheiro atuando no nicho. Então vale muito a pena investir nesses nichos onde seja mais difícil alguém querer concorrer com você, porque o mercado tem pouco cliente. Se você montar um negócio muito mainstream, que muita gente cresça o olho em volta, vai ter concorrência logo, a concorrência vai ser próxima e todos os negócios vão falir. É triste, mas faz parte da realidade. Então, muitas vezes, você não necessariamente precisa inovar, mas você precisa focar adequadamente num público que está necessitando daquele serviço e que seja mais difícil de atendê-los. Dessa forma, a concorrência não vai vir, ou pelo menos vai vir facilmente e vai ter mercado para todo mundo por mais que venha, beleza? Temos aqui 4 tipos principais de concorrência, indo desde a mais linda e perfeita, concorrência melhor, até aquela que é mais horrível e mais tirana. Concorrência perfeita, todo mundo consegue concorrer igual, não tem muita variedade de preço, porque todos os produtos são muito similares. Isso aqui é sonho, praticamente utopia, é difícil ter um mercado que seja assim. O mais comum é a concorrência imperfeita. Tem muitos produtos parecidos, mas nem todos são iguais. Dessa forma, cada empresa consegue precificar os seus pelo preço que realmente consegue para pagar valor. Então, vai ter produtos com característica X, produtos com característica Y, e cada um pode pagar aquilo que achar necessário. Oligopólio, o mercado já é mais triste. Tem poucas empresas atuando, elas podem combinar entre si de ter um preço X, ser mais elevado, e todos acabam ganhando mais. Normalmente, o oligopólio tende a ser mais lucrativo. Monopólio só tem uma empresa no mercado. Tem 2 tipos de monopólio. Tem aquele monopólio porque realmente a empresa conseguiu o mérito de ter uma coisa realmente única e ninguém mais consegue, ou a empresa ganhou uma concessão pública e atua exclusivamente naquele mercado. Se a empresa é a única que tem um recurso, por exemplo, a empresa consegue, sei lá, é difícil achar um exemplo perfeito de monopólio, tá? Mas digamos que a empresa realmente é a única empresa que consegue ir para a Lua e extrair uma pedra lunar que tem algum valor aqui substancial no Brasil, no mundo. E só essa empresa tem tecnologia para fazer isso e ela consegue trazer. Então, essa empresa vai ter uma margem de lucro absurda, porque todo mundo quer o produto dela, só ela tem e consegue trazer, consegue fabricar, consegue trazer, industrializar, seja lá o que for o processo dela. E ninguém mais consegue. Então ela consegue precificar pelo preço que ela quiser. Mas tem outro tipo de monopólio, por exemplo, o monopólio dos Correios no Brasil. Não é todo Correio, no caso é um monopólio, mas em algumas partes ele é. Essa parte que é monopólio dele, o governo regulamenta o quanto ele pode cobrar. Por exemplo, aqui no Paraná também nós temos a Copel na parte de venda de energia residencial. Também é regulamentado o quanto ela pode cobrar. Então, nesse caso, ela não é tão lucrativa quanto os outros tipos de monopólio. Porque como o governo deu uma concessão, uma espécie de autorização para atuar e somente atuar nesse mercado, existem regras para não lesar o consumidor. Então, essas regras de proteção evitam que a empresa consiga cobrar preços absurdos, tá bom? Então, o primeiro tipo de monopólio é maravilhoso para a empresa. Já esse segundo, nem tanto. Ele envolve outras regras, a empresa tem que analisar adequadamente como que ela vai conseguir atuar nesse mercado e conseguir ganhar dinheiro do jeito que for necessário. Relação oferta e demanda. Um dos principais objetivos de uma empresa é a obtenção de lucro. Para que seja atingido, é fundamental o equilíbrio entre oferta e demanda. Muitas vezes você vai ter que pegar, a empresa vai ter que ter a coordenada, por exemplo, de acordo com a tua demanda, você vai ter que produzir a quantidade de unidades correta que você vai conseguir vender todos para aquela tua demanda. Se você ofertar demais, provavelmente os outros concorrentes também farão e você vai ter que atingir, digamos, fazer promoções e afins para conseguir vender, vai diminuir a tua margem de contribuição e tua empresa pode ir para o saco por causa disso. A demanda pode ser definida como a quantidade de consumidores que desejam adquirir um produto ou serviço por um determinado preço em um momento específico. A oferta pode ser definida como o quanto de seus produtos ou serviços a empresa deseja ofertar por um determinado preço em um momento específico. O maior ponto de eficiência que a empresa consegue ofertar perfeitamente é a quantidade que o mercado está demandando daquilo naquele momento. Obviamente, difícil de atender, difícil de acontecer, porque você tem uma noção disso e os seus concorrentes têm uma noção diferente, então todo mundo vai saturar o mercado e sempre vai sobrar produto nas prateleiras, não adianta. É muito raro o contrário acontecer. Mas acontece, por exemplo, agora, recentemente, acho que foi em março ou abril, nós tivemos uma falta de bujões de gases
botijão de gases nas revendedoras de gás, porque as pessoas ficaram com medo e compraram 5 botijão por causa da crise. Então, existe a situação de quando todo mundo oferta muito e sempre está sobrando e do nada não sobra mais. Aspectos que influenciam na demanda: tamanho do mercado consumidor, preços praticados, preço de produtos substitutos, hábitos e preferências dos consumidores, variação da renda, etc. Tudo isso aqui já foi falado outras vezes na própria aula, foi falado muito também no semestre, tá? Não vale muito a pena a gente falar isso aqui agora. Demanda elástica é representada quando a variação da quantidade demandada é maior do que a variação do seu preço. Demanda inelástica é representada quando a variação da quantidade demandada é menor do que a variação do seu preço. Vocês estudaram isso aqui também em economia, tá? Isso aqui na aula eu peguei e frisei muito mais que eu vou frisar agora, então não vou dar muitos detalhes agora. Mas caso precise de mais informações, veja a aula. Aconselho que veja todas as aulas, tá? Mesmo para quem não viu, tá? Ou reveja somente esses pedaços, se for interessante dar uma revisada, ou me mande dúvidas diretamente. Se muitas pessoas reclamarem de um único ponto, eu vou pegar e vou gravar mais um vídeo complementar explicando melhor aquele assunto que acabei deixando dúvidas em vocês, beleza? Alguns aspectos podem influenciar na elasticidade: existência de produtos substitutos e importância do produto para o consumidor. Às vezes um produto ele é único e por mais que o mundo entre em crise, essa demanda não diminui. Às vezes, por exemplo, que nem um iPhone, muitas pessoas amam a marca Apple e de qualquer forma vão comprar um iPhone. Pode o dólar ir para R$18, eles vão continuar comprando iPhone, vão vender o carro e vão comprar um iPhone. Isso é muito provável que aconteça. Obviamente eu acabei de exagerar, tá? Tem certas situações extremas que ninguém vai pegar e realmente vai abrir mão, digamos, não vai deixar de abrir mão do produto X por um preço absurdo. Isso é muito raro, mas em algumas situações isso é bem comum. Normalmente que trata de vícios, as pessoas continuam comprando. Normalmente as pessoas tendem a ser viciadas em coisas simples como café e açúcar. O mundo pode acabar, essas coisas vão continuar sendo vendidas. Beleza? A oferta tende, a ser decidida de acordo com a demanda, o que é sem dúvida um problema se todas as empresas agirem da mesma forma. Se o mercado inteiro vê que a demanda está aumentando, tudo vai produzir a mais e vai gerar uma superprodução. Isso vai ferrar o mercado inteiro. Para a formação do preço, a análise do aspecto acima é fundamental. Então você tem que pegar e trabalhar com preço. Estou fazendo sacanagem só para fazer todos vocês bocejarem do outro lado também. Você conseguir ter a empresa ter uma margem de contribuição razoável para uma quantidade X, que realmente vai ser uma demanda, digamos, uma oferta saudável para ela conseguir ofertar. Então, você tem que realmente ter uma quantidade perfeita de produção, tem que saber o quanto ela é, saber a tua margem de produção adequada e não tentar fugir disso. Muitas empresas podem ter problemas financeiros simplesmente porque elas se afobam e acham que vão vender muito mais do que elas conseguem vender, propriamente dito, e acabam, às vezes, vendendo essa quantidade a mais e acabam se esforçando muito para conseguir vender isso aí. Só que quando você faz algo acima da tua capacidade produtiva, você vai gastar com hora extra, vai gastar com compra adicional, vai ter outros gastos em geral, pode pagar até multa, outras questões, que vai diminuir a tua margem de ganho. Então, isso aqui pode ser muitas vezes sustentável para a empresa e vender a quantidade que você realmente consegue vender é aquilo que você consegue, digamos, passar o valor adequado para o seu cliente também. Então, muitas vezes, você vende em grande quantidade, você não vai conseguir dar a devida atenção do seu cliente, nem na pós-venda, nem durante a venda, e pode, digamos, diminuir o ticket médio dele, ou pode até mesmo pegar e não conseguir fidelizar ele por longo prazo. Então, é muito complicado. Sempre tem que tomar cuidado com o valor e atender poucos clientes, mas atender muito bem. Isso ganha a produtividade dela, da empresa. Não poucos clientes, tá? Mas atender o suficiente. O suficiente é uma palavra melhor para utilizar. Quanto maior a perspectiva de lucro, maior será o direcionamento de capital para essa atividade. Aquilo que ele falou de paleta mexicana e de açaí, tomem cuidado se um dia se for abrir um negócio, esse negócio for muito comum. Obviamente, tem mercados que tem espaço para todo mundo e tem mercados que são altamente lucrativos. Por exemplo, vender capinha de celular é uma coisa que você vai ver em qualquer lugar, é um monte de lojas. Mas por quê? Você vai importar da China uma capinha por R$2 e vai conseguir vender ela por 10. Teoricamente, você está ganhando 5 vezes em cima. Então, aquilo que você conseguir vender, vai render bem. E muitas pessoas têm mais de uma capinha, muitas pessoas trocam celular com frequência. E assim vai. É um mercado que está sempre aquecido. Mas nada indica que em algum momento vai saturar e uma empresa ou outra vai acabar falindo. É normal também. Por isso que se diferenciar é sempre o melhor. Se você tiver capinhas únicas, exclusivas, você fizer as únicas capinhas, digamos, ter modelos exclusivos também, você vai conseguir vender bastante para sempre. Então, o ideal é sempre ter um mercado que só você entenda, ou só você, digamos, não necessariamente só você, mas tenha muito poucas pessoas que entendam dele também, e as pessoas, de certa forma, têm um pouco de receio de entrar. Isso aí é o mercado mais lucrativo e o mercado mais saudável para se atuar. Agora, um dos últimos assuntos que nós vamos falar. Câmbio. Pode ser definido como uma troca que ocorre entre a moeda de um país e de outro e a taxa ou preço da moeda. Isso aqui eu também vou pular os slides, tá? Vou só falar o que realmente é mais importante. E assim, o câmbio afeta os negócios da empresa
principalmente aquelas que atuam por meio da importação. Então, se você tem que importar algum tipo de matéria-prima, se o câmbio subir, teu preço tem que subir. Você lembra aquilo que a gente tinha falado dos custos variáveis? Se ele sobe, você tem que se apertar e se virar nos 30 ali para conseguir ou absorver esse custo para você ou achar um jeito de passar isso para o cliente de maneira que ele não sinta. Já se você for uma empresa que exporta, se o dólar estiver alto perante o real, você vai conseguir vender mais. Então, para vocês, muitas vezes pode ser melhor, certo? E vai ganhar em dólar também. Nesse caso, para você, vai ter duplamente vantagem. Mas para o resto do país, talvez não seja tão vantajoso assim. As pessoas vão ter que pagar muito mais caro por eletrônicos e afins e não vão sair nada felizes com isso. Conclusão. As variáveis econômicas influenciam a interação entre consumidores e empresas com base na interatividade de diversos aspectos. Dessa forma, existe a necessidade de entender profundamente o mercado, tendo como base seus principais elementos. Um dos principais objetivos das empresas é a obtenção de lucro, que pode ser maximizado em um equilíbrio perfeito entre oferta e demanda. Sabe o que a gente falou? Se você ofertar demais, vai sobrar produto na prateleira, você vai ter que vender isso provavelmente em promoção ou em preço de custo para conseguir recuperar seus gastos. E muitas vezes vai acabar abatendo um pouco dos ganhos que você teve vendendo a tua demanda original. Então, atuar num ponto de, digamos, de equilíbrio ali do bom senso é o melhor caminho que a empresa pode conseguir. Entretanto, esse equilíbrio dificilmente é atingido, uma vez que as organizações não conseguem se mover tão rapidamente. E assim que a empresa se move, todos se movem junto e isso acaba saturando o mercado, uma condição bem comum. Então, o ideal é a empresa se segurar, não se afobar e produzir a quantidade mais eficiente possível dela, propagar melhor seu valor, ganhando mais o cliente e, consequentemente, ela vai ampliando sua gama de clientes, vai começar a vender mais e assim ela vai obter sucesso. Muitas vezes, a empresa tentando aproveitar uma oportunidade que surgiu no mercado, ela vai acabar se machucando drasticamente por causa disso. Os setores que exportam e importam produtos, assim como os que utilizam matérias-primas importadas, sofrem influência direta do câmbio, ocasionando um impacto no lucro dessas empresas. Acabamos de falar sobre isso. Gente, obrigado. Isso é tudo nossa revisão de agora. Mas, lembra que eu falei, o que pode cair na prova também pode envolver nossos dois últimos aulas, que foram passadas ali recentemente, que uma delas é variáveis societárias e tributárias, e a outra foi nossas aulas, digamos, são tópicos de formação de preço, não lembro o nome que eu dei ali especificamente para a aula, mas envolve os conceitos que devem ser utilizados principalmente, juntando tudo que a gente teve até agora, e discutidos sobre como se formar um preço. Eu separei lá uns tópicos que eram importantes discutir, na área de marketing mesmo, diretamente relacionados com precificação e fiz uma última aula de conclusão. Sugiro que você veja também, além dessa revisão, essas duas últimas aulas para conseguir fazer a prova sem problemas. E lembrando, a prova tem 9 questões, uma questão discursiva que vale 1,2 e 8 questões de verdadeiro e falso que valem 0,6. A prova não está difícil, tá? Mas eu sugiro que ainda assim vocês vejam esse vídeo de revisão. Se tiverem alguma dúvida em relação a qualquer um dos conteúdos abordados aqui, vejam as aulas específicas ou me contatem e vejam as duas últimas aulas também para complementar os conteúdos que foram passados aqui. Joinha, gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por terem visto, digamos, todas as aulas, se viram todas as aulas. Obrigado por terem visto as aulas que vocês viram. Obrigado pela participação de vocês, por não terem desistido. Vocês são guerreiros, vocês são massa. Massa no sentido que vocês são legais, tá? Não que são massa de manobra, tá? Não massa ruim, massa boa. E realmente obrigado por terem vindo, gente. Muita garra de vocês terem continuado num período tão difícil, modificando drasticamente a maneira de vocês verem aula e tudo mais. Eu tenho orgulho de vocês por não terem desistido do semestre, estarem um ano mais perto, digamos, não necessariamente um ano, mas um semestre mais perto de se formarem, simplesmente por questão do esforço próprio de vocês. Parabéns. E, lembrando, qualquer dúvida que tenham, seja na prova, seja do conteúdo, seja o que for, quiserem simplesmente conversar, meu WhatsApp está à disposição de vocês. Aguardo mensagens e até breve. Provavelmente eu vou fazer mais algum vídeo, eu vou fazer alguma live, alguma coisa assim para explicar a prova depois, explicar as notas, alguma coisa assim, tá bom, pessoal? Mas até lá, tenham uma boa semana de provas, estou disponível para vocês para qualquer dúvida e bom fim de semana, bom feriado a todos. Essa aula aqui é uma aula de feriado, tá? Uma aula extra, vai estar postada ali, vocês vão poder ver quando vocês quiserem. E lembrando, detalhe importante que eu esqueci de falar, a prova vai ser somente no dia combinado, tá? A prova vai ser na quinta-feira, que seria a nossa aula mesmo, da semana que vem. Então, vai ser somente naquela noite. Mas, por quê? Porque a faculdade liberou um calendário e pediu pra gente seguir esses calendários para aplicação de provas. Mas o que eu fiz para ajudar vocês? Eu vou liberar as provas, a prova, né, no caso, todas as provas, mas a prova de vocês, a partir das 17 horas, no caso das 5 da tarde, e vou aceitar ela até a meia-noite no mesmo dia. Então, vocês vão ter um total de 7 horas para fazer a prova. Então, aquele que acabou de chegar do trabalho e quiser fazer, aquele que acabar deixando de fazer depois, tanto faz. Vocês têm tempo para se organizar e têm tempo para fazer a prova. Caso alguém tenha algum problema com essa questão da data e afins, me comunique para a gente achar uma solução. Beleza, gente?
Obrigado, já falei bastante por hoje, estou até garganta seca. E até mais. Boa prova para vocês, boa semana de prova a todos. O que vocês precisarem, entre em contato comigo que eu faço questão de ajudá-los, beleza? Tchau, tchau, gente. Um abraço e até logo.